Boa noite, estamos entrando aqui pela Band, canal 7, NET canal 21, NET HD canal 507 e pelo YouTube, com o nosso Deles Dela 29 anos no ar. Hoje nós vamos entrevistar aqui um político realmente que luta pelo nosso estado do Rio de Janeiro. Ele já foi deputado estadual, está no terceiro mandato para deputado federal, já foi secretário várias vezes junto com o prefeito Eduardo Paes. E agora ele é relator lá na Câmara, lutando lá pelo nosso Rio, pela PEC 438, e é relator do Clube Empresa. Vai conversar, tem muita coisa para conversar conosco aqui, hoje aqui, nosso Deles e Delas. Conosco, então, aqui o deputado federal pelo DEM, o nosso querido Pedro Paulo. Boa noite, Pedro, um prazer mais uma vez. Boa noite, Lelé. Aqui junto de você aqui. É sempre um prazer estar aqui no Deles e Delas. Boa noite aos convidados, Liliana, Gabriel, Edilson. Muito obrigado. A Eliana vai apresentar os seus Minhas convidados. mãos também, né? Boa noite. Vai, tudo bem? Muito bem corado, né? Isso. Barbado na moda. Isso. Ok, vamos apresentar aqui meus colegas jornalistas também. O Edilson Silva, que é apresentador aqui com vocês. do programa Donos da Bola, na Band. Né? E também tem Uma honra na Rádio aqui. Band News também, ele irradia Estamos fazendo todos futebol os lá, jogos de futebol na Rádio Band News também. Craque é craque, né? Vamos lá. Craque é craque, né? Tem que O jogar nas café, 11, né? Tem que jogar nas 11, né? Tem que jogar nas Escuta 11. Edilson. É verdade. Obrigado, que honra. É verdade. Temos aqui o Gabriel Saboia, também jornalista, atualmente repórter da UOL, já passou pela CBN por vários lugares. Já joguei nas 11 também. Já jogamos todos Tem nas que 11, voltar, né? Gabriel. Volta logo. Né? Bom, semana passada nós fizemos aqui, nós não tivemos o balde de chaqueiro, fizemos homenagem aqui ao Clube de Regata do Flamengo, que é o nosso representante do Rio na Libertadores. E hoje nós vamos, pela primeira vez, vai ter um clube que virou escola de samba, um clube de futebol que virou escola de samba, que vai desfilar no quarto grupo na Intendente Magalhães. E é o nosso clube de regatas Vasco da Gama. Vamos passar aqui um pedacinho do samba enredo e no final vamos passar completo o enredo do clube de regata Vasco da Gama. Pode rodar aí, por favor. Igualdade e respeito em busca de um novo Eldorado. Despertou na cara bela força de um guerreiro, pioneiro com futuro promissor. O nosso Vasco da Gama, então, vai desfilar na Intendente Magalhães pelo quarto grupo. Já já ele vai para o primeiro grupo, já já. O Vasco não vai ficar lá atrás, lá em quarto lugar, nem a pau, entendeu? Já já ele vai passar para o grupo especial. Até porque não tem divisão nenhuma embaixo, né? Então tem que subir, né? Tem que subir, só pode subir. Cair dali, ele não cai mais, ou fica ali ou sobe. Bom, então vamos ao rápido intervalo e voltamos já já com o deputado federal pelo DEM, Pedro Paulo, hoje aqui no Deles e Delas. Até já. Bom, eu gostaria de agradecer aqui ao presidente da CNC, José Roberto Prado, pela essa bela camisa que ele me enviou, um belo projeto que ele está implementando junto à CNC. Eu valorizo o trabalho que valoriza o Brasil, em conjunto com o Sesc Senac, está deixando milhares e milhares de pessoas felizes, que o Brasil realmente está precisando de pessoas felizes. Obrigado, presidente José Prado, por essa bela camiseta. Eu valorizo e nós vamos valorizar. Não é isso, Lili? É isso, Lelé, vamos valorizar. Aliás, parabéns, você estando elogiando o Flamengo aí. Tô surpresa, né? Mas é bom, Semana né? passada elogiamos o Flamengo, agora o nosso Vasco da Gama. É verdade, é Afinal verdade. de contas, eu sou Vasco, mas eu sou Marcos Braz. É verdade. Entendeu? Eu não sou Flamengo, eu sou Marcos Braz. Entendeu? Tá Rio de certo. Janeiro. Rio de Janeiro, pronto. Nós vamos conversar com o deputado federal Pedro Paulo, né, como já foi anunciado pelo Leleco do DEM, ele que já foi... primeiro começou como... Deputado estadual. Não, Fui antes subprefeito, subprefeito da secretário, Bard, agora é isso, Paguá, depois isso. deputado estadual, depois secretário do Meio Ambiente, secretário da Casa Civil, Isso. enfim, chefe da Casa Civil, uma série de coisas. Agora está em Brasília, né? Brasília está animada, né, deputado? Brasília nunca tem rotina, né? Tá Nunca sempre tem... animado. Qual é seu time? Eu sou flamenguista. Flamenguista. Brasília está mais ou menos assim, Vasco, Flamengo, daquela confusão lá em cima, né? Não, Mas tá Brasília, animado, né? Brasília está mais disputado. Aqui, Disputado, né? O Campeonato Brasileiro, o Flamengo Está tentando conseguir dando uma abraçado. vaguinha para dia 23, está lá no Chile torcendo pelo Flamengo. Isso. Como é que está em Brasília? O que está, assim, para o senhor hoje, o que é mais importante em Brasília? A gente tem tantas votações importantíssimas, né?
Mas do seu ponto de vista, o que é prioridade hoje no Brasil? Olha, a gente tem 3 grandes pautas em Brasília, Liliana. A primeira delas é essa pauta que a gente chama dos economistas, a pauta das reformas, né? E agora está vindo, depois da Previdência, está vindo uma segunda geração de reformas, né? Administrativa, tributária. Tem a PEC, que é uma PEC minha, que eu apresentei, que é de ajuste das contas públicas. Inclusive o presidente Rodrigo Maia, ele quer conciliar mais ou menos as agendas da reforma administrativa junto com a da reforma tributária, né? Isso. Então tem esse conjunto de agendas que reformam, né, o sistema econômico, a administração pública, gera produtividade para as empresas privadas, a reforma tributária. Tem um outro conjunto que é uma agenda que é um pouco a pauta do presidente, uma agenda de valores. Porte de arma ou não tem porte de arma? A questão é muito... Você é contra ou a favor? Eu sou contra. Então tem uma agenda muito voltada a esses aspectos dos direitos civis e tal, de garantir os direitos. E tem uma terceira pauta que tem sido muito conduzida pelo Rodrigo, que é uma pauta olhando para as pessoas que mais precisam. Tem a reforma do Fundeb, que a deputada Tabata Amaral está tocando. Tem uma pauta de governo eletrônico, que é o deputado Felipe Rigoni está tocando. Então, são pautas que têm um olhar para as pessoas que mais precisam. Mas são assuntos muito relevantes, todos ao mesmo tempo, né? Isso. Assim, o senhor pode explicar um a um, com calma, para que o público de casa consiga entender? Não pode ter muita calma, não, por causa do tempo. Não, calma que eu digo assim, numa linguagem mais popular, né? Claro. Vamos lá, reforma tributária. O país precisa gerar produtividade. Muito imposto, muito pesado, isso dificulta a geração de empregos, dificulta as empresas poderem lucrar mais, crescer. Então, é uma pauta voltada para o crescimento, para a melhoria da produtividade. Tem uma pauta de complementação do ajuste fiscal. Fizemos a Previdência, mas as contas ainda estão desequilibradas. Igual em casa, quando a gente gasta mais do que recebe. Então, tem que concluir essas agendas, e a minha PEC é uma delas, que ajusta a conta, receita e despesa. Tem outras pautas também que é ajustar, eu falei da produtividade no setor privado, com a reforma tributária, tem a produtividade do setor público. O setor público ele responde por 50% de toda a produção nacional. Precisa destravar, ele entrega mal, ele recebe muito, mas entrega pouco em serviços e investimento para a população. Essa é a reforma administrativa. E tem outras pautas que são pautas mais populares, que aí vem a reforma do Fundeb, que ele faz o aniversário agora, encerra o Fundeb, tem que melhorar a alocação de recursos para a educação, para estados e municípios, para melhorar os indicadores educacionais no Brasil. O Brasil é um dos últimos colocados em qualquer indicador que se faça de educação. Tem uma lástima, né? Uma lástima. Então tem pauta de governo eletrônico, melhorar os serviços muito ruins que chegam para a população. E tem pautas populares também, como a questão do futebol. Esse é um outro capítulo, né? Mas o futebol não visto simplesmente pela paixão nacional, visto como uma oportunidade econômica também. O futebol pode ajudar o Brasil nesse momento que o Brasil precisa crescer. E essa PEC 438, que o senhor está à frente disso, que vai trazer um benefício de mais de 95 bilhões para o país e para o Paulo Guedes aproximadamente quase 25 bilhões. Como é que anda essa pauta dessa PEC 438? Leleco, você falou aqui dos meus mandatos de deputado federal. Quando eu voltei, depois que fui candidato a prefeito do Rio, eu comecei a me dedicar na Câmara à questão do problema do gasto público. O gasto público, nós estamos em desequilíbrio desde 2014, e a gente tem o problema das despesas, que são maiores que a receita, o problema do engessamento das despesas, que a gente chama de despesa obrigatória. Em algum momento da história, alguma lei engessou o orçamento brasileiro. E elas são grandes e descontroladas. Então, elas estão crescendo. E aqui no Brasil, a gente tem a regra do teto de gastos. O teto só reajusta em relação à inflação. Então, essa despesa obrigatória está batendo no teto. Então, não está sobrando dinheiro para investir em educação, segurança, infraestrutura. E a gente precisa ajustar essa despesa para que você possa voltar a investir. Ano que vem, para vocês terem uma ideia, nós vamos ter o menor patamar de investimentos da história. Não. Como é que nós vamos conseguir fazer o país crescer com um investimento público tão baixo? Então, a minha PEC ela ataca justamente isso. O problema dessa despesa obrigatória grande e descontrolada. Ela é dura pra caramba. Ela tem medidas muito amargas. Você acha que vai conseguir passar isso, essa diminuição que você está pretendendo? Ela tem várias medidas duras de receita e despesa,
mas que eu costumo dizer, se não for no amor, vai ser na dor, porque o Brasil precisa enfrentar esse dever de casa. Não tem como. Mas quais são as medidas mais radicais que o senhor mais Tem duras? muitas medidas duras, por exemplo, evitar que essas despesas cresçam, desvincular o orçamento. Tem uma discussão, por exemplo, que é muito cara para o servidor público, e é difícil da gente, mas é a redução da jornada de trabalho por um tempo, por um período do serviço público, para você poder reequilibrar, não é acabar com reduzir para sempre, durante o período que está em desequilíbrio. Isso reduz o salário também? Isso reduz proporcionalmente, não reduz o valor dizer, da então- hora de então, na trabalho, verdade- o valor da hora de trabalho é a mesma, mas a carga horária que vai ser reduzida até que volte ao equilíbrio. Mas, Aí é óbvio, se diminuir a carga horária e a remuneração vem em torno da carga horária, vai diminuir o salário. diminui o ganho total, mas De o quanto valor, pode ser esse valor proporcionalmente? Mas o valor do trabalho hora não é reduzido, tá? Isso é durante somente 12 meses, depois volta ao normal, porque a gente tem que entender que o Estado tem um limite do gasto. A sociedade está pagando isso. Esse ano o Brasil emitiu 248 bilhões de reais em títulos, se endividou para poder pagar despesa do dia a dia. É como se a gente estivesse em casa, Liane, você na sua casa, tivesse que ir ao banco pegar dinheiro para pagar a conta do aluguel, para pagar a conta de seus funcionários ou a conta de luz. Quando você vai ao banco para pagar essas contas, alguma coisa está errado, porque em tese isso tem que encaixar no teu salário, entendeu? Então, o que está acontecendo com o Brasil é isso. Mas essa redução pode ser o quê? De 10%, 20%? Existe um cálculo estimado? Existe um cálculo estimado de reduzir 20% a 25% dessa jornada de trabalho durante 12 meses, para que essa economia ela possa cobrir essa diferença entre receita e despesa. Complicado. Mas eu só queria fazer... Por isso que eu falei, são medidas duras, mas que o Brasil E as precisa reações? enfrentar. Essa Eu queria até fazer uma pergunta em cima disso. Mas você não aprova um orçamento para o próximo ano? Cada ministro não tem, né? O ministério tem lá o seu orçamento. O presidente não tem lá a receita e a despesa, ele tem aonde ele pode ir. Por que há esse descontrole, deputado? Justamente essa é a dúvida que eu fiquei. Porque nós ainda temos uma situação esdrúxula no Brasil, Edilson, que nós podemos aprovar um orçamento deficitário. E desde 2014 acontece isso. E parece que isso virou paisagem. Esse ano são 138 bilhões de reais negativo. E aí a gente autoriza isso e acha que está tudo bem. Aí o que acontece foi o que eu expliquei para a Liliana. O Brasil emite dívida, já que a inflação está controlada, já que você não pode aumentar imposto. Você emite dívida e vai rolando dívida. E a dívida do Brasil vai crescendo até um patamar que o mundo vai olhar para o Brasil e vai falar o seguinte, olha, não confiamos mais no Brasil e nem a dívida a gente vai conseguir emitir. É como se você tivesse um banco, você está ali pegando dívida para pagar a despesa do teu dia a dia, chega uma hora que o banco fala assim para você, ó, não te empresto mais. Tem até um termo de avaliação, não tem? Não tem um termo, me fugiu agora, quando você está quase endividado e você não consegue um título, que fala assim, ó, isso aí está quebrando. Vai entrar em tem uma default. palavra, né? Não tem uma definição, né? É por isso que os bancos estão chamando os clientes até para fazer uma renegociação, Então, o Brasil, senão não dá. Aí, a gente vive essa situação absolutamente surreal, de ter o tal do resultado primário, que é receita menos despesa, desde 2014, a gente está chegando a 138 bilhões e parece que nada acontece, a gente não enfrenta de frente o problema. Isso está acontecendo com o Brasil, isso acontece com os estados, praticamente todos os estados, inclusive o Rio de Janeiro, quebrado. O estado tem um mecanismo diferente. Enquanto que a União ela vai gerando dívida, né? Hoje a gente está com 80% do PIB é dívida. Os estados não, eles acumulam tal do restos a pagar, que é o que você não paga fornecedor, aí você vai acumulando esse restos a pagar para poder fazer face às despesas do dia a dia. Gabriel, por favor. Deputado, essa questão dos funcionários públicos, funcionalismo público, me chama bastante atenção e não só a mim, nas redes sociais é o principal ponto que eu vejo no centro do debate de toda essa questão que envolve a PEC. O fato é que se o trabalhador tem uma remuneração proporcional às horas trabalhadas, o dinheiro que vai chegar à casa dele no fim do mês vai ser menor, invariavelmente. É necessário um corte na carne tão grande nesse momento, tão profundo? Gabriel, na verdade isso protege o emprego. Quando você faz uma redução de jornada de trabalho, você está fazendo para proteger o emprego.
Na iniciativa privada acontece isso. Você lembra na década de 80, quando teve o Sindicato dos Metalúrgicos, o ABC, negociou com as montadoras de veículos, redução de jornada para proteger empregos, para não mandar embora. O que nós estamos fazendo, abrir essa possibilidade para você equacionar o problema fiscal do déficit, para proteger esse emprego, a Constituição já permite demissão de servidor estável, tá? Então, na verdade, você colocar na Constituição a possibilidade de redução de jornada para ajustar, na verdade, nós estamos trabalhando para proteger os empregos. Claro, olhando também a solvência do Estado, porque não dá para ficar quebrado por tanto tempo. Chega uma hora que... Olha como é que está a Venezuela. Olha como é que ficou também a Argentina já em diversos momentos. Olha como o próprio Brasil... Mas vai ter grita aí, né, entrou. dos funcionários, Então, realmente. Eu sei que é um tema muito difícil, muito delicado, muito difícil, inclusive, aprovar na Câmara, mas qual é o meu papel quando eu apresento essa PEC? Eu falei, olha, esse problema precisa ser enfrentado de diversas formas. Seja com a questão do servidor público, a despesa de pessoal. A gente mexeu na Previdência, a Previdência é o maior gasto daqueles que eu falei obrigatório. Mas o segundo maior é a despesa de pessoal. E os dois estavam crescendo. A Previdência já corrigiu o crescimento dela, mas a despesa de pessoal está crescendo, então tem que ajustar. Tem outros gastos também, tem outras receitas também que o Estado abre mão, que nós precisamos enfrentar. Por exemplo, o que a gente chama de gastos tributários, subsídios, redução de renúncias fiscais, isso também está na PEC para que se reduza. São 340 bilhões de reais de renúncia de impostos que o Brasil faz e não cobra resultado disso, se gerou emprego, se não gerou. Isso também é importante mexer nisso, para não fazer só o trabalho da despesa, mas também o trabalho da receita. Então, um pouco que a gente faz nas deputado, economias familiares. Que vai crescer invariavelmente nas redes sociais. Será que não era melhor mexer nessas isenções e talvez reorganizar todas essas isenções, enfim, todos os tributos dados às empresas, do que mexer no bolso do consumidor final, do eleitor, do trabalhador médio, do funcionário público? Olha, Gabriel, seria muito bom se a gente pudesse só fazer por esse lado, mas a questão é que a despesa, a grande despesa do Estado brasileiro é pessoal. Isso não se restringe só à União, isso também vai para estados, municípios. Então, eu acredito que a gente tem que mexer nisso também, a gente tem que enfrentar essa questão. Eu sei que é duro, eu também recebo muitas críticas, incompreensões em relação a isso, mas a gente tem que olhar, isso tem que olhar em todos os aspectos, porque a crise é grave e o mercado já percebeu isso, os agentes econômicos percebem isso, investidores percebem. E o Brasil, se não fizer esse dever de casa do ajuste fiscal, ele vai continuar escravo do que ele é desde a década de 90, que é o que a gente chama de escravo da renda média. Crescimento pequenininho, o país não cresce, o país não consegue enfrentar, reduzir a pobreza. Olha a China. Eu não estou nem aqui falando de um país liberal, capitalista, não, até que a China é capitalista, mas não estou falando de um país que reduziu de 70% a sua população pobre, hoje é menos de 6%. Por quê? Porque cresceu de forma muito forte. Se a gente não crescer, nós vamos continuar escravizados de desemprego. Mas a gente tem que procurar outros meios para crescer também, sem afetar diretamente o bolso do cidadão, porque já vive uma crise muito grave, né? Bom, a gente vai ter que pedir o nosso break comercial. Voltamos já com o deputado federal pelo DEM, aqui pelo Rio de Janeiro, o deputado Pedro Paulo. Até já. Voltamos com o nosso programa Deles e Delas dessa noite, conversando com o deputado federal pelo DEM, Pedro Paulo. Deputado, eu queria lhe fazer uma pergunta. O senhor estava falando agora dessa situação do Estado, Lelego até lembrou bem aqui agora. Nessa situação toda que a gente anda, periclitante, entre aspas, né, que a gente anda, o governo federal, o presidente Bolsonaro, brigado com o governador Witzel e o prefeito Marcelo Crivella com outras opiniões, isso não é muito mais desgastante, não desgasta ainda mais a relação econômica do Estado do Rio de Janeiro? E esse acordo vai ter que vencer ano que vem, em 2020, né, essa reforma que eles estão querendo reformar, esse acordo que eles fizeram aqui para o Estado do Rio de Janeiro. Isso não pode prejudicar politicamente essa encrenca, né? Aí, esse desgaste entre o governador Witzel e o presidente Bolsonaro, não, na sua opinião? Você que é um deputado que luta tanto pelo Rio de Janeiro. Aliás, como é a sua relação com a família? Boa? Com a família Bolsonaro, conheço, eles são do Rio de Janeiro todos, né? Fui deputado estadual com o Flávio, sou deputado com o Eduardo Bolsonaro, conheci
o Carlos Bolsonaro quando foi vereador, eu era o chefe da Casa Civil, conheço bem a Rogéria Bolsonaro, que inclusive trabalhou... Dizem que ela está querendo voltar, né? Agora que um dos filhos não quer, né? Pode ser. A gente tem escutado isso, não sei diretamente, mas tem escutado isso. A minha relação é ótima. Eu acredito, Lina, que essa briga para o Rio de Janeiro é muito ruim. Muito ruim. Né? Prefeito brigar com o governador, brigar com o presidente, governador brigar com o presidente. Eu acredito que isso é muito ruim. E a gente tem que estar atento, o parlamento, a bancada do Rio de Janeiro, porque, em geral, quando tem essa briga, quem sofre é a população. Né? E, no que o Leleco falou, o primeiro ponto, regime de recuperação fiscal. Eu conheço bem esse tema porque fui o relator do regime de recuperação fiscal. Nós trabalhamos quase 20 semanas para que a legislação brasileira pudesse dar uma oportunidade para estados como o Rio de Janeiro, hiperendividados e quase falidos, pudessem ter ali interrompido os pagamentos da dívida e pudessem respirar, que foi o que aconteceu. É bom a gente lembrar, nós tínhamos, Liana, aqui no Rio de Janeiro, servidores fazendo fila para receber cesta básica. Né? E o Estado pôde aderir ao regime, pôde respirar, está pagando hoje os salários em dia, mas tem problemas. Por exemplo, no que o Leleco falou da renovação do ano que vem, que renova. Setembro de 2020 começam a ser retomadas as parcelas do pagamento com a União. Como é que vai resolver isso? Isso é uma negociação que está acontecendo entre o governo federal e o governo do Estado. Claro que a discussão ela tem que se pautar pela técnica, pela realidade, mas tem um componente político. Nós temos um componente político importante, nós temos eleições no ano que vem. Mas é né? eleição municipal que não Eu tem sei, nada a ver com o governo federal e com o governo estadual. Mas tem os apoiamentos, tem mas eu acho que... Mas as acredito, alianças, tem nada a ver com... Liliana, o problema dessa discussão é por uma antecipação da eleição, sim. Sim. O fato do próprio governador ter anunciado que é candidato. Isso Já não é está, segredo antes de para 3 ninguém. anos, já está anunciando que é candidato a presidente? Candidato a presidente, não é é um direito que lhe assiste, mas a antecipação desse processo é claro que cria uma rusga com o próprio presidente, que naturalmente é candidato à sua reeleição. Mas a empada dos outros, né? Então, isso eu tenho bastante preocupação, estamos muito atentos para que essa questão não esbarre. Por exemplo, no regime de recuperação fiscal, Leleco, uma das possibilidades de fazer esse ajuste para que o Estado possa continuar respirando, porque realmente a retomada das parcelas da dívida em setembro de 2020 é muito pesado. E eu serei o relator do tal do Plano Mansueto, e nesse Plano Mansueto nós estamos trazendo esse ajuste para dentro do Plano Mansueto. Se continuar a briga entre Bolsonaro e Witzel, as negociações dificultam. E olha que eu sou um deputado de oposição ao governador, ao Witzel, e não por isso serei um deputado que não pensará no Rio de Janeiro, e se tiver que ajudar o Rio de Janeiro, eu vou ajudar o Rio de Janeiro, e quero ajudar o Rio de Janeiro. Então, é importante a gente ter em mente isso, que você olha para a técnica, mas a política, as relações influenciam, obviamente. Não pode eu só queria dizer o seguinte, não tem amador nesse jogo, é um jogo de futebol profissional, é um jogo de campeonato brasileiro. A gente vê a recuperação do Estado hoje por conta de uma recuperação do petróleo, que é a nossa maior riqueza. Então consegue se pagar o salário, consegue se ter um fôlego um pouquinho melhor do que era nos últimos anos por conta dessa recuperação do petróleo que começou desde o ano passado. Mas o que se faz para recuperar o Estado financeiramente? Eu não vi nenhuma ação. Então se joga hoje numa briga daqui a um ano. Eu não sei se é isso, deputado. Ou se já estão jogando profissionalmente para dizer, olha, eu em janeiro já não vou conseguir cumprir mais. Aí a culpa é do Bolsonaro, a culpa é do acordo, que eu não tenho que pagar, que eu tenho que cumprir, porque não tem amador, né? Eu acho que me apresente uma recuperação fiscal, financeira do Estado do Rio de Janeiro, nesse ano que já está chegando ao final, que a gente não viu até agora. O que está se trabalhando é o que veio do passado. Não tem nada de novo. Já estão prevendo um futuro negro para o Estado do Rio de Janeiro e começa o trabalho que só tem profissional. Amador sou eu, é você. Nesse jogo é um campeonato de futebol profissional, entendeu? Eu adoro o dialeto do futebol, permite ser simples para as pessoas entenderem. O que você falou é exatamente o que está acontecendo. A gente tem um ganho de petróleo, dos royalties e participações especiais, muito expressivo. Eu vou te dar um número, para as pessoas que estão nos assistindo entenderem. Só esse ano, mais 6 bilhões e meio fruto de royalties e assim participações. Mesmo que o petróleo subiu, né? Exatamente por causa disso, porque o petróleo subiu, né? porque a gente flexibilizou os investimentos de exploração de petróleo e gás, e de janeiro de 2017, mais 12 bilhões de reais a mais. Uma das críticas que eu tenho feito ao governador, à equipe dele,
é que o ajuste do regime de recuperação fiscal tem sido só pelo lado dessa receita e dessa receita extraordinária. Não está olhando para despesa. Tem 20 medidas do regime de recuperação fiscal e vira e mexe, tem matérias que nos jornais dizendo o seguinte, não está fazendo o dever de casa. Precisa fazer, porque o petróleo acaba. E quando acabar o petróleo, como nós vivemos a crise do petróleo agora, municípios quebraram, o Estado quebrou. Então, quando a gente fica muito dependente dessa receita... E vem agora a nova distribuição da receita do petróleo, né? Não vem Aí uma vem, nova? aí uma vem, votação? vem a receita da sessão onerosa, que nós votamos lá em Brasília, aí mais uma vez você esquece de fazer o dever de casa, a receita vem e vai. E não se enfrenta Só o para... Gabriel. desculpa. Pode falar, Gabriel. Deputado, o senhor é do partido do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, que, em meio a todo o caos político dos últimos anos, acabou assumindo o papel de um apaziguador, de uma pessoa que, de certa forma, conseguiu reaver a credibilidade do Congresso Nacional. A minha pergunta para o senhor é justamente em cima desse tema, da disputa das eleições de 2022, que pode acabar abalando a política do Rio. Rodrigo Maia, de alguma maneira, já começou alguma espécie de diálogo nos bastidores entre os deputados? Existe algum trabalho sendo feito pela bancada do Rio de união, de repente, para que evite que o Estado seja prejudicado por essa guerra que é de egos, é política, é ideológica? Esse trabalho é diário. O Rodrigo Maia tem sido, eu acredito que o pilar de estabilidade da democracia brasileira hoje tem sido o Rodrigo Maia, o presidente da Câmara. Aliás, você começou com o pai dele, né? Como secretário do Meio Ambiente, né? Com o César Maia, que foi prefeito. E acredito que esse aprendizado o Rodrigo tem sido um presidente, ao mesmo tempo, reformista e, ao mesmo tempo, dado esse tom de moderação, de equilíbrio, e principalmente nessas relações entre estados, o governo federal, e mais agora nesse momento em que os ânimos se inflamam, é nessa hora que a gente mais precisa do Rodrigo como esse moderador, e a Câmara dos Deputados tem tido esse papel de responsabilidade. O que o senhor achou dessa medida do governador Witzel, junto ao prefeito Crivella, passar o sambódromo para o Estado? Ele assumir o sambódromo para o Estado e ele ficou de fazer agora uma obra que está precisando do sambódromo de 8 milhões em 2 meses, que senão aquilo vai despencar também, que até agora a Niemeyer está lá e ninguém resolveu nada. Tem 5, 6 meses e a Niemeyer continua fechada. E o sambódromo está caindo aos pedaços, ele resolveu agora, vai passar para o Estado. Agora, o Crivella está fazendo isso por causa da religião dele. Ele não gosta de carnaval. A religião dele não permite, ele não gosta de carnaval, então ele faz isso, de certo modo, para punir o carnaval do Rio de Janeiro. Mas ele vai dar dinheiro para o pessoal da Intendente Magalhães. Da Intendente Magalhães, ele vai dar dinheiro. Mas não está dando dinheiro para o policial, porque Intendente Magalhães, segundo ele, porque não cobra ingresso lá, não cobra ingresso para assistir o carnaval, ele está ajudando as escolas lá. Você vê como vai chegando perto da eleição, aí você começa a ver esse conjunto de medidas no desespero que a gestão é uma tragédia, está tentando algumas medidas para se tornar um pouco mais popular. Essa da Intendente, a questão da cancela da linha amarela, que no longo prazo são medidas equivocadas e que, na verdade, vão enganar a população do seu real objetivo. Então, isso, na minha opinião, é desespero de um prefeito que não fez nada durante 3 anos e tenta algumas medidas para se tornar mais popular. O senhor, como representante porque o sambódromo já devia ser do Estado, porque quem inaugurou o sambódromo foi o governador Brizola. Eu não sei porque foi para o município. Mas a cidade foi para o município. A cidade tem recursos, a cidade é anfitriã do carnaval. Basicamente, todas as escolas estão aqui na cidade. O carnaval foi muito bem administrado na nossa gestão. Ser profissional. A prefeitura que reúne o maior conjunto de serviços. O nosso principal evento é o carnaval. Não, e a prefeitura. Que traz de recursos. O Estado provê segurança. E o Corpo de Bombeiros ali, alguma segurança ali patrimonial, né, da infraestrutura. Mas o resto é tudo prefeitura. Então não faz sentido devolver o Mas o senhor disse que tem uma bancada, o Rio tem uma bancada forte em Brasília, né? Essa bancada em nenhum momento negociou com o prefeito Crivella, se relacionou, procurou aprofundar, guardadas as devidas proporções das oposições, não procurou um relacionamento mais forte? E você diz em relação à questão do carnaval? Em relação à questão geral do Rio de Janeiro, né? Que vai desde da manutenção das calçadas até o carnaval. Né? Olha, o prefeito precisa ir em Brasília, né? O prefeito tem que ir em Brasília, não vai. Aqui com
Eu falei do governador Witzel, mas o governador Witzel não sai de Brasília. E o Eu prefeito não, sou, não vai eu, a não sou, Brasília? eu não sou da bancada do governador Witzel, não, mas ele não sai de Brasília. Ele se relaciona E o por isso prefeito que, não vai a por isso que a Brasília? bancada está dando mais recursos para o Estado do que para o município. Então, Eu acho legal essa discussão do carnaval. Acho muito bacana. Briga o prefeito, briga o governador. Bom, quem é que vai ser o dono do sambódromo? Mas o carnaval não é administrado nem pela prefeitura e nem pelo governo do estado. Eles brigam pelo espaço. Né? Quer dizer, quem administra é a Liga. O carnaval é administrado pela Liga, não é nem pela prefeitura e nem pelo governo do estado. Eles estão brigando pelo sambódromo. Ou seja, ao invés de nós brigarmos pela melhora do carnaval, que, ao meu ver, a cada ano está andando para trás. Nós já tivemos o carnaval muito melhor na cidade do Rio Essa de discussão Janeiro. do sambódromo, o que está por trás é a falta de prefeitura para ajudar o carnaval como uma economia que gera recursos para a cidade, a manifestação cultural que significa, turismo. a oportunidade social. Você fala do prédio, sambódromo. Por exemplo, Nós não falamos das apresentações, eu estou falando do dos shows, sambódromo das aqui, mas nós reformamos na nossa administração quantas escolas de samba? todas, Portela, quase Império Serrano, as Ilha do principais. União da Ilha, Mocidade Deu Independente. fôlego novo às Quando escolas você, de samba. quando você melhora a infraestrutura dessas escolas, você está falando para a costureira, para o bordadeiro, você está falando para a serrinha, E pra você está falando para o arrecadação também. salgueiro, Pra arrecadação. você está falando para aquelas pessoas que vivem do carnaval o ano inteiro. Ô, secretário, Isso não é só... O sambódromo é o dia do desfile das escolas de samba, mas o carnaval o ano inteiro no Rio de Janeiro. É a nossa identidade, o mundo nos olha a partir do futebol, a partir do carnaval, e a gente parece que deixa de lado essa identidade. secretário, o senhor fez uma provocação interessante. A verdade é que hoje o Carnaval do Rio de Janeiro não se resume às escolas de samba, apesar da sua gigantesca importância cultural, social, enfim. Existe o Carnaval de Rua do Rio de Janeiro que atrai muita gente, muitos turistas. Que melhorou muito, né? Exatamente, evoluiu muito na última Já década. está piorando de novo. Pois é, minha pergunta é uma pergunta de certa forma até mais técnica, embora seja isso que me incomoda, na verdade. Nós acabamos discutindo a fé do prefeito, o quanto ele se envolve com a festa. Na verdade, isso faria pouca diferença se o envolvimento técnico e o repasse de recursos estivesse sendo feito da maneira adequada. A minha pergunta tecnicamente é a seguinte: o carnaval é lucrativo para a cidade? Eu pergunto isso porque o prefeito insistentemente diz que a iniciativa privada deve investir sozinha no carnaval, que não seria, é uma festa que onera somente a prefeitura, que não seria lucrativa, não seria rentável. O senhor foi secretário-chefe da Casa Civil, entende bem das finanças do município, também é um deputado que atua muito na esfera econômica em Brasília. Por isso eu pergunto, o carnaval é rentável? Bom, você vai responder depois dos comerciais. Eu tenho que dar um break aqui. Mas antes, não existe educação realmente sem cultura. Com essa convicção, o professor Carlos Alberto Serpa e a Fundação Seix Gran Rio, através do seu Centro Cultural, atua na área de teatro, literatura, poesia, dança e música. Nessa linha, a Faculdade Seix Gran Rio inicia novos cursos de teatro e pedagogia. Saiba muito mais, está aí na telinha aí, cultural.seixgranrio.org.br, cultural.seixgranrio.org.br. E você não deixa de assistir de quarta a domingo às 5 horas, o chá das 5, na Casa Julieta de Serpa, um grande show, Os Meninos de Ouro, relembrando os grandes sucessos dos anos 60, 70 e 80, a Casa de Julieta de Serpa fica aqui no Flamengo, ok? Vamos ao breve intervalo e voltamos já já. E vamos falar sobre os nossos clubes aqui, que ele tem aí muita coisa para falar sobre o Clube Empresa aqui. Até já. Voltamos com o nosso Deles Delas dessa noite. Eu vou refazer a pergunta do Gabriel Saboia, que é jornalista e repórter UOL, que perguntou se o carnaval é rentável. O carnaval, Liana, é investimento, Gabriel. O carnaval, ele gera emprego. O carnaval, ele gera ocupação da rede hoteleira. Hoje, jogo do Flamengo melhora a ocupação da rede hoteleira. Verdade. O carnaval, ele é investimento cultural também. O Vasco ajuda um pouquinho. O carnaval tem investimento. O investimento não é só o investimento que produz retorno, lucro. Que vem de imposto. turista para cá? Não, Uma vem coisa de turista. Mas impressionante. vamos deixar de lado o que vem de turista, o que retorna de ISS, por exemplo, da prefeitura, e para as comunidades. O emprego que gera para aquela criançada
que está ali muitas vezes sem fazer nada. Aquela senhora que costurar uma fantasia de carnaval é a vida dela, é a renda, é o que ela leva comida para dentro de casa. Então o carnaval é muito mais do que isso. E é uma pena que o prefeito não entenda isso. Eu queria mudar de assunto. Vamos falar Claro. sobre esse projeto? Vamos falar futebol? sobre o futebol Vamos falar aí, sobre o Clube projeto Empresa. Clube Empresa. Sociedade que tá Anônima. na pauta do dia. Aliás, eu Você- acho que é um tema bem atual, né? Uma discussão que você está envolvendo todos os clubes do Brasil com esse teu projeto aí de Fala um criar, pouco para sobre isso. transformar o clube em sociedade anônima, em clube empresa. Como é que é? Como é que é? Explica para o nosso Olha, Leco, telespectadores. primeira coisa, eu acredito que o futebol, além dele ser essa paixão O nacional... Edilson é um apaixonado por futebol, tem problema de é. futebol, ele está mais por dentro que eu sobre isso. Apesar que eu verdade. sou um futebolista de primeira linha, mas ele está mais por dentro. Mas Você é olha, um o futebol, torcedor, né? É isso. O futebol é também uma oportunidade para o econômico, além da paixão que a gente tem. O futebol brasileiro hoje, ele, ainda que tenha resultado esportivo, ele está muito aquém do que ele pode gerar em termos econômicos. O futebol, ele gera 300 empregos, pode gerar 3, 4 vezes mais do que isso. O PIB do futebol é 0,7% do PIB, ele pode gerar muito mais do que isso. Que é um dado aqui, Leleco, a Premier League, que é a liga inglesa, Edilson, é a mais rentável do planeta. Ela gera 8 bilhões de euros. Sabe quanto gera o Campeonato Brasileiro? 800 milhões de euros. Como é que pode a liga inglesa, que tem times que são rentáveis, mas É são só você medíocres, assistir o jogo da Liga comparado, Inglesa, dois times. todos os jogos da Liga Inglesa, aqueles clubes menores, está tudo lotado. É. Aqui você lota só o Flamengo, esporadicamente Tem lá o Vasco dois se estiver bem, o Botafogo se estiver mais ou menos, e o Fluminense. O- O resto Leleco, não tem Leleco, público. os entendeu? 30 maiores times do planeta, 11 são ingleses. O É Flamengo impressionante. é o 28º. O Vasco não está nem entre Não, os não 100. tá. Não, inglês não, Então, europeus, né? Não, Não, ingleses. os 30 maiores times do planeta mais rentáveis, Ah. 11 são ingleses, São empresa. porque são empresas. Por que o projeto é importante? Nós não vamos mexer com o clube, Leandro. O Flamengo quer continuar como clube, vai permanecer como clube. O Vasco quiser permanecer como clube, vai permanecer. Nós não vamos mexer. E o que muda, O que exatamente? muda é nós vamos oferecer uma oportunidade para quem quiser sair da condição de clube e virar empresa. Ah, não vai ser obrigatório. Não então. vai ser obrigatório. Nos outros países foi. Na Espanha foi, na Itália foi, em Portugal foi. Aqui nós vamos. E nós quais vai são ser- os benefícios disso? Eu ia perguntar, o qual que, a que a gente vai vantagem, né? fazer? Os clubes que viraram Os empresa, menores, esses os clubes clubes que viraram empresa heroicamente hoje, por exemplo, tem lá o caso do Bragantino, tem o caso do Figueirense, eles viraram com uma carga tributária enorme e com muita dívida que eles têm que administrar. Nós vamos oferecer basicamente esses dois incentivos. Uma Renegociação. carga tributária que ele possa competir, que não seja alta, que ela seja suficiente para que ela possa competir, trazer investimento e que ele possa também atacar o superendividamento dos clubes. Os clubes brasileiros são muito endividados. Quando comparado ao mundo, por exemplo, voltar aos times mais rentáveis do Você planeta. tira 3, 4 clubes aí que estão bem, o resto está 20 tudo pendurado aí. Isso é dado da revista Forbes. Se Todo tiver ano- 3 ou 4, Ele é- estou sendo muito. A Forbes faz todo ano um ranking dos times mais rentáveis. Dos 20 times, 11 deles têm endividamento zero, os mais lucrativos e mais rentáveis do mundo. No Brasil, todos têm dívida que Todos eles. ela supera as receitas do clube. Não tem Dívidas nenhumzinho? do mundo. Tem o Flamengo um pouquinho menos, que é o pois é, melhor mas do Brasil. não mesmo faz, com essa né? turbinação Que é o melhor que do- está o Flamengo tinha uma dívida muito grande, mas melhorou muito. Ele conseguiu muito, equacionar muito, e o muito, Flamengo é. tem muita Equacionou. receita. O Flamengo é um clube que está bem administrado. Muito. Isso é o quê? Uma boa gestão? É uma boa gestão. Foi o que o Flamengo, presidente anterior Isso. deixou o enxuto, o Flamengo, e eles estão dando continuidade a esse o trabalho. Flamengo tem uma entendeu? soma de boa gestão, de duas gestões responsáveis, com um produtaço que eu digo que sou flamenguista, somos 43 milhões de torcedores do Flamengo. Então, o torcedor consumidor do Flamengo também é muito alto. Mas não é a realidade de outros clubes. O Vasco está com 4 folhas atrasadas. Eu sei, O todos Fluminense eles, com todos 4. eles, todos Dramático eles. Não, isso, né? além do 13º, que não pagou ainda do ano Não, o do ano Fluminense pagou o passado. 13º. Entendeu? Pagou agora. Pagou sexta-feira, Pagou deve sexta-feira, vir um. agora Mas, 13º Edilson, do ano a gente já passado, conversou entendeu? sobre isso, mas Vários clubes estão tudo atrasados. aí. para muitos clubes, não o caso do Flamengo, mas para muitos clubes, a oportunidade de se tornar empresa via investimento estrangeiro é muito grande. E no formato que eles têm hoje, de associação civil, Mas por que o investimento estrangeiro viria para cá nessas circunstâncias? porque vai ter uma gestão profissional, Lina.
Que aí vai ter Já tem o caso do Bragantino, vai que é a Red vai Bull, ser sócio, entendeu? por exemplo. Aí a gente vai mudar da condição. Hoje os clubes têm patrocínio. Você olha a camisa do Flamengo, é patrocínio, não é investidor. Aí o sujeito vai botar dinheiro, como acontece com o Paris Saint-Germain, como acontece com o Manchester. Aqui está acontecendo com o Bragantino, que é o Red Bull. Já é o primeiro da Série B. Da Série B, que vai subir. E sobrevivendo com dificuldade, com Isso. carga tributária e com dívida, né? Agora, a pergunta que tem que fazer, levando para o lado popular do futebol. Claro. Você acerta o clube empresa, aprova, depois de passar por essa etapa, o clube muda o escudo, ele pode mudar a cor, o empresário pode trocar, por exemplo, o Botafogo é preto e branco, o Flamengo é preto e vermelho, o cara é o dono do time, ele pode querer passar para preto e branco, deixar o Flamengo ser preto e vermelho, né? O escudo é tradicional, é amado, aprovado desde a fundação, ele pode mexer nisso também, é um cuidado que eu queria te perguntar. A sua pergunta é muito boa, a gente estudou muito sobre isso. Isso é um debate que está acontecendo na Inglaterra, aconteceu na Itália, que muitas vezes você vira empresa e aí a empresa faz o que quer. Quer botar a marca dele, a cor dele. Quer mudar entendeu? de cidade muitas vezes. O que nós estamos fazendo? No meu projeto, um capítulo, nós estamos transformando como bem imaterial a marca, o estandarte, a cor, a cidade. Vai proteger. Por exemplo, tem um caso que é conhecido, o Botafogo quer virar empresa. Mas nessa negociação entre o clube e a empresa, a marca está protegida. Ela não vira um ativo da empresa, ela vira uma cessão de 30 anos, renováveis por 30 anos. Se a empresa falir, devolve o escudo para o Botafogo. Se quiser mudar a cor, tem que consultar o conselho do clube para mudar. Mas então vários você preserva... clubes, né, já estão mudando a cor. É a quarta camisa, a terceira camisa, vários Não, mas aí clubes. a cor da camisa, mas isso é uma decisão, não escudo, a tudo cor bem, da camisa para poder tudo bem, vender, para Leco, poder mas fazer isso é uma uma revolução. decisão- Vários clubes já estão mudando a Mas cor isso é da uma camisa. decisão do clube Da e gestão. dos seus torcedores Claro, da gestão. claro. Não vai ser uma decisão da empresa por um acordo investidor. comercial. Certo. Entendeu? Desfigurar a história, porque a gente tem que enxergar os times brasileiros também como um patrimônio cultural nosso. Agora, essa sua ideia, eu queria mais uma vez te parabenizar. Eu defendo muito isso no Donos da Bola aqui. Enquanto nós não organizarmos o esporte no Brasil, você não sabe qual é a responsabilidade, se é do Ministério do Esporte, se é da Secretaria Estadual, se é da Secretaria Municipal. Você coloca um garoto hoje aí com 7 anos para jogar numa escolinha, ele chega com 20 anos, ele é dispensado, acabou, não serve mais. Então ele ficou ali 16 anos, 12 anos, E a vida 10 deles anos é da muito vida dele ali, sacrificante, né? acreditando numa coisa, ele é jogado, porque não existe um planejamento a nível dentro do Brasil, seja de qualquer modalidade. Eu estou falando não só do futebol. Né? Agora, nesse projeto, é especificamente para o futebol ou você trabalha especificamente para o clube, de um Para modo os geral? esportes dentro do Né? Porque existem vários esportes dentro do clube. claro. A gente está trabalhando do clube ou o empresário vai ser um investidor só no futebol. Bom, mas no futebol, ou cada clube pode organizar que tipo de parceria ele quer. Né? Isso é uma pergunta que eu estou te fazendo. Edilson, olha só, o projeto ele se restringe ao formato de organização dos clubes. Tá? Ele é um projeto para o futebol, claro, mas o caminho, o meio, é a reorganização dos clubes que desejam, é optativo, se tornar empresas. E a gente Até porque acredita... 90% da dívida é do futebol, né? do futebol, claro. 90% da dívida dos clubes hoje, ela vem do futebol. 90% ele é do futebol, ela tem um forte componente também do formato de contratação dos profissionais que estão envolvidos no futebol. Se Ela você tem uma tira parcela numa de... Parceria o futebol, ou seja, a gestão ganha Ela tem fôlego. um componente também... Os demais, Ela né? tem um componente também muito O grave. basquete já tem poucos clubes de futebol, que agora melhorou um pouco. O vôlei tem poucos clubes de futebol que participam. Mas está entrando entendeu? nessa questão agora da está parceria. começando a entrar Na parceria. nessa parceria. Você vê, nos entendeu? Estados Unidos tudo é privado, tudo é empresa. Tudo né? pela empresa. Basquete, isso, tudo. beisebol, tudo. Mas, voltando à tua pergunta, Edilson, então, assim, esse formato que a gente acredita no modelo empresarial permite planejamento, permite remunerar de maneira adequada. Eu estou colocando um componente ali importante também para os clubes formadores, você falou de jovem aqui, tem um repasse maior na transação de jogadores para esses clubes formadores. Então, mas o principal meio é a reorganização dos clubes de futebol, dos times, num formato empresarial para que tenha responsabilidade, investimento, atacar a dívida,
para gerar crescimento. Não, Gabriel, legal. rapidinho. Antes de uma pergunta, deixa eu só eu fazer uma colocação. Apareceu um enfim, né? Eu posso dizer, com uma linguagem esportiva, até porque eu estou aqui na televisão, apareceu, enfim, para mexer nessa estrutura, em buscar um caminho para salvar o futebol no Brasil. É porque essa Parabéns, lei Pelé, parabéns, na minha concepção, veio acabar mais ainda com Eu os também clubes, acho, beneficiar também os acho. Ela empresários. precisa Só ser revista. o clube ficou de lado, os empresários que ganham dinheiro. Nós Se estamos naquele fazendo algumas momento- revisões na Lei Pelé, É, do projeto Se muito naquele importante momento lá atrás eu não posso Isso é discutir muito se ela foi importante boa, isso, é. hoje eu não sei se é mais. Desculpa. Gabriel, rapidinho, por causa do tempo. Claro. Deputado, só para a gente fechar realmente, eu pessoalmente, rubro-negro, sempre fui muito favorável ao formato do clube empresa, mas eu sou obrigado também a ouvir os questionamentos feitos por todos os lados. Os clubes menores, eu não me refiro aos clubes de Série B do Campeonato Brasileiro, os clubes de várzea, os clubes que dependem do Campeonato Carioca para se manter vivos. Como que eles vão poder gerir as suas marcas? Eles vão ser atrativos? Como que o Bom Sucesso continua operando em meio a essa questão de atrair investidores? Olha, eu acredito que para clubes menores a oportunidade de vir na empresa será muito atrativo, tá? Porque clubes que têm, por exemplo, poucos torcedores, mas que a marca ela pode gerar investimento, por exemplo, o Ronaldo. São Cristóvão, ele pode receber a partir dessa cláusula de Bangu. essa cláusula de repasse dos atletas, ele pode se tornar uma empresa. São Cristóvão, Ronaldo. Qual foi o clube que o Ronaldo comprou? Valladolid. Valladolid. Valladolid da Espanha. Por que o Ronaldo, tendo origem no São Cristóvão, vai comprar comprou o clube na Espanha? Eu não Ela tenho está dúvida, regulamentada. porque lá é empresa, lá está regulamentado, tem regras claras. A taxação é menor. Eu acredito que se o São Cristóvão fosse uma empresa, uma limitada, poderia gerar. Eu não tenho dúvida que o Ronaldo adora o São Cristóvão, poderia comprar E não o São tem Cristóvão. público para assistir esse clube pequeno. E quem A sabe única agora? exceção hoje em dia, A regulamentação a única aí, exceção hoje em dia foi o essa Flamengo bandeira. com o ABC, Eu acredito- né? Foi o ABC, botou 70 mil pessoas. Normalmente era 10, 15, 10, 8 mil pessoas. O Flamengo botou 70 mil pessoas. O clube, Bom, fala, o clube vale para os grandes, o clube empresa valerá para os grandes clubes também, que podem ver, mas também para clubes médios e pequenos é uma oportunidade também para competir de maneira mais igual. É só ver os clubes lá de fora como é que são. Até porque tem investidor grande, médio e pequeno. Exatamente. Aí vai pegar um time menor, ele vai investir menos, né? Bom, Exatamente. Pedrinho, roda aí, Pedrinho. Vamos ao nosso último break, voltamos com a consideração final. Deputado Pedro Paulo também aqui pelo Rio de Janeiro. Bom, nós estamos chegando aqui ao nosso último bloco. Realmente tivemos uma aula aqui com o nosso deputado federal, para variar, né? Aqui pelo DEM, do estado do Rio de Janeiro, ele que realmente torce muito pelo nosso estado, entendeu? Está à frente, sempre à frente dos grandes projetos do nosso estado, que é um carinho muito grande pelo nosso estado do Rio de Janeiro. Eu gostaria de dar parabéns mais uma vez, agradecer a sua presença aqui e você cada vez lutando mais, principalmente pelo nosso estado, que o nosso estado precisa muito de políticos igual a você, Pedro. Obrigado, Então, parabéns Leleco. a você. Mais E- uma vez. E dar um abraço ao nosso futuro prefeito lá, Eduardo Paes. Entendeu? Obrigado. Obrigado, Leleco. Obrigado, Liliana. Imagina, Obrigado, um Gabriel. Obrigado, Edilson, prazer rever a todos. Dar meu boa noite a vocês que estão aí nos assistindo. Muito obrigado pela paciência. Falar de economia, virar a chave, Você falar é de futebol. São né, duas mas- coisas apaixonantes. Carnaval, enfim, E vou falamos de samba falando de também. carnaval, falando de E falamos de samba, samba futebol, também. você vê. economia. Futebol, economia e Falamos do Vasco, né? Falamos do Vasco. Falamos até do Vasco, né? É esse, Lili. Pois é, um abraço aí pro Botafogo. Edilson, obrigado, querido. É um prazer tá? estar contigo aqui. Apesar do seu Uma honra time. muito grande, viu? né? Edilson Silva, Alegria. nosso apresentador aqui do Donos da Bola. Queria agradecer também ao Gabriel Saboia, jornalista, Obrigado, que está no prazer. UOL atualmente. E obrigada a vocês aí que estão em casa assistindo a gente até agora, né? Um beijo carinhoso. Bom, Pedro, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. E o Presidente está sempre aberto aqui para você, para expor suas ideias. Obrigado, meu amigo. Com tanto carinho aí, Tá? tá? Um abraço da família toda. Obrigado. Perfeito. Lili, boa noite. Boa noite, Leleco. Boa noite, deputado. Boa noite. Uma honra, Edilson, Leleco. Gabriel, obrigado pela presença. E vamos assistir agora o primeiro clube, tá vendo? É o Clube de Regata Vasco da Gama, que agora é Grêmio Recreativo Escola de Samba Vasco da Gama. Vamos Leleco devia ser presidente em do- primeira mão o enredo Vasco aí. que vai apresentar a Intendente Magalhães. Tchau, boa semana e até o próximo domingo. Tchau. Agora o bicho vai pegar!
7, o samba